Shalom, igreja. Bom dia. Quem está feliz com Jesus aí, amém? Glória a Deus. As misericórdias e a graça do Senhor são a causa de não sermos consumidos, não é verdade? E graças a Deus, essa graça e essa misericórdia se renova sobre as nossas vidas todas as manhãs. E é por isso que hoje eu e você temos a oportunidade de podermos estar aqui na casa do Papai, louvando, ouvindo mais um pouco aí do alimento que Ele tem para mim e para você, não é verdade? Sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo de número 1. Todos encontraram? Se porventura você está sem a palavra do Senhor Jesus, que você possa se achegar aí, numa distância segura do seu irmão, para que vocês possam compartilhar a palavra. Talvez você não tenha, uma Bíblia. Nós temos ali algumas Bíblias disponíveis na entrada. Quando você chegar, você pode estar desfrutando ali dessas Bíblias quando você chegar na casa do Senhor. Daniel capítulo 1 diz o seguinte: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendimento no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados durante 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele o vosso rosto mais triste do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam os mais fortes que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Amém? Senta dando glória a Deus. Que o Senhor Jesus nessa manhã Ele possa cumprir o propósito dessa palavra ao qual ela foi enviada, que possa alimentar os nossos corações e que possa nos fortalecer ainda mais, para que possamos a cada dia nos achegar mais à presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Praticamente todos conhecem essa passagem ali, quando Daniel e seus amigos são tomados como prisioneiros ali do rei da Babilônia, Nabucodonosor, e vários outros jovens são levados ali para a cidade da Babilônia. E chegando ali naquele lugar, o rei determina que aqueles jovens que foram tomados como prisioneiros fossem alimentados, fossem criados, fossem ensinados, fossem tratados conforme os costumes daquela cidade, conforme os costumes ali
da Babilônia. Obrigado, pastor. Conforme os costumes da Babilônia. Então, por isso o rei determina aos chefes ali, né, aos responsáveis por poder estar cuidando daqueles jovens durante o período de 3 anos, que fosse ministrado sobre eles todo o ensinamento, todo o conhecimento daquela cidade, inclusive o próprio alimento. Só que Daniel, ele propõe no seu coração, quando a palavra fala assentou em seu coração, ele escolhe. Ele propôs em seu coração não se alimentar com aquilo que era oferecido a ele, porque ele já tinha recebido um ensinamento anterior àqueles. Ele já conhecia a palavra de Deus, ele já conhecia a vontade do Deus que ali ele servia. Então ele propõe no seu coração, e juntamente com os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que tiveram os seus nomes trocados, então a partir daquele momento esse nome era o nome que foi dado a eles, escolhem não se alimentar do manjar do rei, escolhem não se alimentar do vinho do rei. Então propõem àquele chefe que eles fossem alimentados apenas com água e legumes. Então aquele chefe vai, né, analisa a proposta de Daniel e aceita a proposta de Daniel. A palavra de Deus fala que ao final de 10 dias, como foi proposto por Daniel, a aparência dele e dos seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego era bem melhor, bem mais forte, bem mais vistosa do que todos aqueles outros jovens que estavam se alimentando daquilo que foi proposto pelo rei Nabucodonosor. E ali aquele chefe entende que verdadeiramente aquele alimento era o melhor para eles e então dá continuidade no tratamento diferenciado para eles. O que eu quero chamar a atenção nesta manhã, tanto para mim quanto para vocês, é sobre as nossas escolhas. O que nós temos escolhido para nós mesmos? O que eu tenho escolhido para mim? O que você tem escolhido para você? Muitas das vezes nós, como chefes de família, pais de famílias, cabeça da nossa casa, maridos, o que nós temos escolhido para a nossa família, para a nossa casa? O mundo, ele tem um ditado que diz que nós somos produto do meio. O que significa o produto do meio? Significa que eu e você somos produtos daquilo onde nós vivemos. Nós somos aquilo que nós vivemos. Uma outra pesquisa também diz que nós somos praticamente 80% das 5 pessoas que nos rodeiam. Nós somos 80% das 5 pessoas que nós convivemos. Então, ou seja, eu tenho um pouco de cada um que me rodeia. Só que eu entendo de uma maneira diferente. O mundo diz que eu sou produto do meio. O mundo diz que eu tenho 80% daquelas pessoas que estão mais próximas de mim ali. Mas, biblicamente falando, eu não preciso ser assim. Eu posso ser produto do Espírito Santo. Porque eu tenho a escolha de ser o produto do Espírito Santo. Eu posso ser 100% não das 5 pessoas que me rodeiam, mas das 3 principais pessoas que me rodeiam, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é escolha. Por isso, mais uma vez eu pergunto, quais escolhas eu e você temos feito para mim, para minha família, para onde eu vivo? O que nós temos escolhido? Muitas das vezes, por medo, por temor, por se preocupar com o que as pessoas vão achar, por pensar que as pessoas vão deixar de ser seus amigos, diferente, isso não convém, careta. Muitas das vezes nós nos preocupamos mais com a opinião dessas pessoas do que o que as nossas escolhas vão gerar sobre nós. A nossa maior preocupação, como diz por aí, é ficar bem na fita, é ficar bonito na fita. Pô, todo mundo está fazendo, a moda agora é essa, a onda agora é essa, então vamos embora todo mundo para lá, porque a onda que está pegando agora, o hit do momento é esse, vamos todo mundo, porque senão eu vou ficar para trás. Imagina Daniel ali e seus amigos, os únicos, porque eu não vejo em nenhuma passagem aqui no livro de Daniel, posso estar equivocado, falando que outras pessoas também chegaram, não, deixa eu comer, eu quero comer só água e legume também. Pode deixar que eu quero só isso aí também, eu quero comer igual a eles. Na verdade, eles escolheram isso.
Na verdade, para eles, provavelmente foi muito difícil fazer essa escolha, enquanto as outras pessoas estavam ali se deliciando do manjar maravilhoso, vistoso, bonito, que o rei oferecia para eles. O vinho do melhor, carne do melhor, ali frutos do melhor. Talvez, para eles naquele momento foi muito difícil ter que lutar contra a maioria, ter que lutar contra o sistema, ter que lutar contra aqueles costumes que eram impostos sobre eles. Mas só que quando eles fazem uma escolha sábia, uma escolha pautada debaixo da vontade de Deus, naquele momento para eles não importava o que iria acontecer. Tanto que se nós continuarmos lendo mais para frente, nós vamos ver que Daniel foi jogado na cova dos leões por causa de suas escolhas. Sadraque, Mesaque e Abidnego foi jogado na fornalha de fogo por causa de suas escolhas. E quais foram as suas escolhas? Servir a Deus, honrar a Deus, independente de qualquer coisa. E quando nós escolhemos nos alimentar das coisas de Deus, mesmo que os nossos olhos não consigam enxergar de fato ali, na hora, naquele momento, a palavra de Deus, as nossas boas escolhas conforme a vontade do Senhor, conforme a palavra do Senhor Jesus Cristo, elas podem gerar em nós 3 coisas principais. E nós vamos tomar como base a passagem de Daniel, o livro de Daniel. E essas 3 coisas, quando nós verdadeiramente escolhemos nos alimentar daquilo que é proposto por Deus para a vida de cada um de nós, quando nós escolhemos recusar aquilo que o mundo nos oferece, quando nós escolhemos não nos contaminar, como diz a palavra de Deus, Daniel propôs em seu coração não se contaminar. Por mais que lhe foi oferecido, por mais que foi colocado diante dele, por mais que fosse de graça, ali eles estavam recebendo de graça, por mais que eles eram prisioneiros, não custou nada para eles. Poderiam comer à vontade, poderiam se deliciar à vontade. Mesmo assim, a Bíblia fala que eles escolheram não se contaminar. Quando eu e você escolhemos não nos contaminar com as coisas deste mundo, mas verdadeiramente mesmo negar os manjares que Satanás tem nos oferecido, mais uma vez eu falo, ela pode gerar 3 coisas principais em mim e em você: vida, salvação e crescimento, desenvolvimento. Vamos tomar por base Daniel e os seus amigos. Quando eles escolhem não se contaminar com os manjares do rei, quando eles escolhem verdadeiramente se alimentar com aquilo que foi proposto por Deus, porque aqui na verdade a gente pode fazer um comparativo entre escolher o que é de Deus e o que não é de Deus, aquilo gerou neles vida, gerou força, gerou saúde, gerou disposição, gerou neles vigor, porque como nós lemos, depois de apenas 10 dias, o semblante, o físico daqueles 4 rapazes eram bem mais vistosos, bem mais bonitos, eles estavam aparentemente bem mais fortes do que os demais. Então, quando nós escolhemos verdadeiramente não nos contaminarmos, não fazermos parte, não nos assentarmos na mesa daqueles que vão contra a palavra de Deus, daqueles que propõem em seu coração fazer coisas que desagradam o coração de Deus, quando eu e você colocamos no nosso coração verdadeiramente não se contaminar, se negar a isso, você pode ter certeza absoluta que no momento que você se alimenta da palavra, no momento que você se alimenta das coisas que vêm do reino, você e eu nos tornamos muito mais fortes do que nós imaginamos. A saúde espiritual em nosso ser, ela é bem maior do que qualquer uma aí fora. E não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus fala. Muitas das vezes nós estamos mortos, nós estamos fracos, porque temos nos alimentado das coisas erradas. Muitas das vezes estamos enfraquecidos, estamos rastejando, estamos duvidosos. Muitas das vezes estamos pensando em desistir. Muitas das vezes estamos escorados. Ai meu Deus, está tão difícil. Sabe por quê? Porque temos nos alimentado das coisas erradas. Temos feito escolhas erradas. E o alimento, ele é algo muito importante na vida do ser humano, tanto fisicamente quanto espiritualmente falando.
E muitas das vezes, no meio de quem faz dieta, só para poder tentar exemplificar para vocês, porque isso é um costume nosso do ser humano, e eu acredito que muitas das vezes nós utilizamos isso na nossa vida espiritual. Quem faz dieta, quem pratica determinado esporte, essas coisas assim, funciona da seguinte maneira: durante a semana toda, a gente está ali, só na proteína, né, Tom, né, pastor? Só na proteína, não como salsicha, não tomo refrigerante, não sei o que mais, não vou comer salame, não como nenhum processado, não como pizza, não como cachorro quente, só na proteína ali, na creatina, pá, beleza. Na hora que chega no sábado, a nossa consciência fala comigo o seguinte: que isso, velho? Pode pedir uma pizza. Você passou a semana inteira só na proteína. Você passou a semana inteira só queimando caloria. Você comer uma pizza hoje não vai fazer mal, não. Tô mentindo? Não é assim que o nosso consciente fala com a gente? E na hora que a gente come aquela pizza e toma aquele copão de Coca-Cola, sabe o que a gente faz? A gente joga fora todo o esforço que a gente fez durante a semana, todo o sofrimento. Eu falo sofrimento assim, de se esforçar, de se sacrificar, de se negar. A gente joga isso tudo fora. E na nossa vida espiritual, a gente peca muito nisso também, sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente lê a Bíblia na segunda, na terça, na quarta, hora de madrugada na quinta, aí dá na sexta-feira, vem pro culto de libertação. No sábado, a gente acha que não precisa de orar. No sábado, a gente acha que não precisa de ler a Bíblia. No sábado, a gente acha que se eu escutar uma musiquinha de leve, um pagodinho que faz bem, que eu tô com a minha família aqui, poxa, tá todo mundo comendo do manjar? Tá todo mundo bebendo do vinho e comendo aqui do leitão assado que o rei mandou? Eu acho que se eu provar uma pururuquinha aqui não vai fazer diferença. Tá todo mundo aqui, eu tenho que fazer parte do meio, porque senão eu vou ser diferente de todo mundo. E aí sabe o que a gente faz? A gente joga fora tudo aquilo que a gente conquistou durante a semana, todo o nosso sacrifício. E nós temos feito muito isso, sabe por quê? Porque a gente acha, muitas das vezes, que nós somos merecedores das coisas só porque sacrificamos durante determinado período. Jesus Cristo, enquanto Ele esteve nessa terra, Ele se sacrificou todos os momentos e todos os segundos. E para fechar com chave de ouro, Ele se sacrificou na cruz por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade de sermos salvos e obtermos a vida eterna. Quais as escolhas que nós temos feito verdadeiramente? Qual o tipo de alimento que eu e você temos colocado para dentro de nós? Não fisicamente falando. Também, vamos prestar atenção nisso aí, porque nós somos templos do Espírito Santo e devemos cuidar do nosso físico. Mas, o que nós temos colocado para dentro de nós espiritualmente falando? Quantas pessoas têm se alimentado de uma falta de perdão? Quantas pessoas têm se alimentado ali por anos e anos e anos e anos e finge de bobo, como se não tivesse nada a ver? Ah, eu perdoei fulano e ciclano, perdoei Beltrano, tá vendo aí a mentalidade de merecimento? Mas aquele ali, esse ali fez uma coisa muito séria comigo, então eu não vou perdoar. Eu acho que só porque eu perdoei um monte de gente, eu tenho crédito de não perdoar. Só porque eu me alimentei da palavra a semana inteira, eu acho que eu tenho crédito de tomar uma cerveja no domingo. Só porque eu vim para a igreja a semana inteira, participei da vigília, eu acho que eu tenho crédito de poder assistir um filme que não convém, que não condiz com a vontade de Deus. E assim nós vamos fazendo escolhas erradas, vamos nos alimentando e o nosso espírito vai se enfraquecendo. E muitas das vezes nós não percebemos isso. A segunda coisa, que quando nós escolhemos verdadeiramente ouvir a palavra, se alimentar da palavra de Deus, escolhemos verdadeiramente não nos contaminar com as coisas deste mundo. E quando eu falo com as coisas deste mundo, quando eu falo com o pecado, quando eu falo com o que é oferecido por este mundo, eu falo do pecado. Eu não preciso aqui de enumerar os pecados. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele fala em meu coração e no seu coração todo momento que nós vamos fazer alguma coisa que não condiz com a vontade de Deus. Vou te dar um exemplo. Sabe aquele peso na consciência quando você sabe que tem culto e você não vem? Viu como é que o Espírito Santo de Deus fala com você? Sabe aquele momento que você está vendo um videozinho ali no celular, que você está com aquela consciência assim, eu não devia estar vendo isso. Sabe quem está falando com você? É o Espírito Santo de Deus. Viu como que a gente sabe
que nós não devemos fazer, mas escolhemos fazer? Vocês concordam comigo que eu tenho a opção da escolha de não ver aquele vídeo? A não ser que nós fomos sequestrados e alguém colocou uma arma na nossa cabeça e falou assim, vai assistir aí a pornografia até eu mandar você parar. Pelo menos aqui eu nunca vi nem história disso. Ó, vai tomar essa cerveja aí geladinha, trincando, viu? Porque senão eu vou dar um tiro no seu joelho. Não tem. É escolha minha e escolha sua. Não tem. Hoje é fácil da gente escolher as coisas de Deus. Hoje é fácil eu escolher perdoar. Hoje é fácil eu poder escolher servir a Deus. Hoje é fácil eu poder escolher ir para a igreja. Hoje é fácil eu escolher não falar mal do meu irmão. Hoje é fácil eu escolher verdadeiramente servir a Deus e obedecer a palavra. Imagine Daniel diante do rei, diante daquele exército, prisioneiro, escravo, virar e falar assim, ó, não quero. Eu escolho não comer esse negócio, tem jeito? Era mais difícil. Você tá doido? Você não vai comer senão eu vou te matar. E garanto para vocês, como a gente vê no decorrer da história, ele estava disposto a morrer pela escolha dele. Ele estava disposto a sofrer as consequências pelas escolhas boas, por não se contaminar. E hoje eu e você preferimos escolher, muitas das vezes, nos contaminar. Porque nós temos uma falsa sensação de que não vai dar nada. Eu estou vendo um vídeo aqui, estou me contaminando, não vai dar nada porque não tem ninguém vendo. Eu estou contando uma mentira para o meu irmão, não vai dar nada porque é mentira, ele não vai saber. Ah, eu estou falando mal do meu irmão com outro aqui, ó, estou sentando, isso aqui não sei o que, né? Só eu e ele que sabe, ninguém mais está sabendo. Só que a palavra de Deus fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Pode não acontecer nada comigo e com você agora, mas se nós não mudarmos nossas atitudes e verdadeiramente não escolhermos não nos contaminar com as coisas deste mundo, vai acontecer comigo e com você o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sabe onde é que nós vamos ser lançados? Na fornalha de fogo. E eu tenho um detalhe para te falar que não é legal. Nessa fornalha de fogo, se a gente não se arrepender, se a gente verdadeiramente não nos deixar de contaminar com aquilo que o mundo nos oferece, não vai ter o quarto homem lá no meio não, galera. Sabe por quê? Porque a nossa chance é agora. A chance de não nos contaminar é agora. Não vai ter quarto homem lá no meio do inferno para tirar a gente não, porque ele está tentando não fazer agora com que a gente não vá para lá. Então, quais as escolhas que eu e você temos feito? Quais os alimentos nós temos ingerido espiritualmente falando? E a segunda, como eu havia dizendo, ela gera salvação. A escolha de Daniel em se alimentar somente das coisas de Deus, em fazer a vontade de Deus, sabe? Em estar ali, sabe? Aceito, pronto, diante da vontade do Senhor Jesus, gerou salvação tanto na vida dele, quanto na vida de seus amigos. A palavra de Deus fala que Daniel foi lançado... Fala, igreja! Amém, glória a Deus. Vocês estão lendo a Bíblia, hein? Bacana, parabéns, isso aí. A Bíblia fala que Daniel foi lançado na cova dos leões. E aconteceu alguma coisa com ele? E agora, e se Daniel tivesse se contaminado? Tivesse escolhido, eu estou aqui no meio mesmo, faço parte deste mundo, não é verdade? Estou aqui, galera, vamos comer isso aqui mesmo, é mais fácil para nós, vamos lá, que delícia, tá assadinho, bonito. Que cheiroso. Vocês acham que ele seria salvo da cova dos leões? Não. Quem ia se degustar com manjar era o leão, galera. Pena que ia comer um Danielzinho franzinho, magrilinho, né? Magricelo, fraco, porque tinha se contaminado. Mas não, quando ele escolhe se alimentar daquilo que Deus tinha proposto para ele, o alimento aqui é só no sentido figurativo. Mas se a gente for estudar a postura, o caráter, as escolhas de Daniel durante toda a sua trajetória, nós vamos perceber que a todo instante, independente de qualquer situação, circunstância ou motivo, ele estava disposto a fazer a vontade de Deus.
Ele estava disposto a fazer aquilo que era agradável aos olhos de Deus. E o mais interessante, que não era fazer para os outros ver, não. Porque é muito bom a gente fazer só para os outros ver que eu estou fazendo. Vou na igreja porque o pastor Hudson vai ver que eu vou na igreja. Ó, estou em todos os ensaios do louvor porque o Cezinho ali vai ver que eu sou um cara dedicado. Faço tudo isso aqui, mas na hora que eu tenho que tomar as minhas decisões lá fora de não me contaminar, estou enchendo o bucho, ó, só de coisa podre, só de trem ruim. E aí, ora eu como salada, como um tomate ali, como um pepino, faz bem para a saúde. Outra hora, estou comendo uma picanha gordurosa, churrascão, papetes. Outra hora, estou comendo... Isso vai me fazer bem? Não vai. Isso vai me fazer mal. Assim é a vida do cristão. E tanto é que isso não faz bem para mim nem para você, e muito menos para Deus, que a própria palavra do Senhor diz que Deus está a ponto de vomitar aquele que é morno. Antes seja frio ou antes seja quente. Ou cai de cabeça, não eu aconselho vocês fazer isso aqui não, viu? Jamais, nunca, pelo amor de Deus. Ou a pessoa cai de cabeça lá no inferno mesmo, vou cair de cabeça, não quer saber mais nada. Ou a gente faz como Daniel fez. Enfrenta as circunstâncias, enfrenta a situação, enfrenta o leão, enfrenta a fornalha, enfrenta o rei, enfrenta o exército, enfrenta o mundo, enfrenta o que for. Mas o meu Deus eu não nego. Mas o meu Deus eu não entristeço. Nós somos falhos e pecadores, mas nós temos escolha. Entenda isso. E outra coisa que eu aproveito para poder falar com vocês. Falo comigo também. Parem de culpar as pessoas pelas suas escolhas. Parem de culpar as pessoas por aquilo que você tem se tornado. Parem de culpar as pessoas por aquilo que você tem feito. O único responsável pelas minhas escolhas sou eu. O único responsável por aquilo que eu faço ou deixo de fazer sou eu. O único que tem poder sobre a minha vida é Deus. E esse Deus nos deu o livre-arbítrio. Nos deu a oportunidade de escolher. Então que a partir de hoje, eu e você façamos as escolhas certas. Ninguém tem culpa do que eu estou passando, ou do que eu estou fazendo, ou do que eu estou escolhendo. Mesmo lá no pó, mesmo rastejando, eu posso escolher me levantar. Eu posso escolher escorar em Jesus Cristo, me apoiar em Deus e me levantar. Agora, se eu quiser ficar lá no poço, lá na lama, lá embaixo, sofrendo, resmungando, só reclamando, por causa de fulano, ciclano, Beltrano liga pra mim, nossa, fulano mudou demais, o pastor não olha pra mim, não tem uma oportunidade na igreja. Vai escolher ficar sofrendo até quando? Vai escolher ficar alimentando esse sentimento impuro, se contaminando com isso que está te adoecendo, que está te enfraquecendo, que está te jogando lá embaixo e, para pior de todas as coisas, está te conduzindo pelo caminho errado. Vamos ficar nessa até quando? Jesus Cristo morreu na cruz, igreja. Nós não tínhamos escolha antes do sacrifício de Jesus. Já éramos condenados. Eu e você já tínhamos passaporte carimbado para o inferno. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo se entregou na cruz, sacrificou sua própria vida, para que hoje eu e você pudéssemos escolher Ele. Não é para que nós pudéssemos escolher o que nós quiséssemos, é para que nós pudéssemos escolher a Ele. Eu e você fomos criados, fomos salvos para escolher Jesus. Eu e você fomos salvos, eu e você recebemos a oportunidade de morarmos no céu para escolhermos as coisas de Deus. Na nossa vida, na vida do cristão, não tem duas opções. A nossa opção é Deus ou é Deus. A nossa opção é não se contaminar. A nossa opção para que possamos ser cristãos verdadeiros, fortes, para que possamos resistir o dia mau. A nossa opção é não se contaminar com as coisas deste mundo. Não se importa se é pequenininha ou se é grande. A palavra de Deus fala que um abismo puxa o outro. E eu tenho certeza que esses abismos que hoje existem aí, vamos tomar como exemplo o Grand Canyon. Provavelmente ele começou com uma rachadura assim, ó, que foi rachando, e hoje se tornou um abismo intransponível. E na vida do cristão o diabo faz assim.
O diabo não chega, já abre aquela... Não, é assim, ó, a brechinha, que o diabo vem, já... Na hora que você assusta, tá desse tamanho, ó. E aí? E é por isso que a gente vê muitas pessoas que não conseguem transpor certos tipos de abismos. Porque foram fazendo escolhas erradas, escolhas erradas, escolhas erradas, escolhas erradas. Foram se contaminando, foram se contaminando, foram se contaminando. Foram deixando de gerar vida em si próprio. Foram deixando de gerar vida no seu casamento. Foram deixando de gerar vida na sua casa, na sua família, no seu ministério. Por escolher não fazer a vontade de Deus, por escolher se contaminar com sentimentos impuros, com sentimentos que não condiz com a palavra de Deus, e hoje se encontram mortos na fé, hoje se encontram fracos, hoje se encontram muitas das vezes rastejando, lutando, sofrendo, para poder, se reerguer por causa de suas escolhas. O alimento do céu gera em mim e você salvação. Enquanto nos alimentarmos daquilo que Deus tem para mim e para você, da palavra e da vontade de Deus, nós seremos salvos. Assim como Daniel foi salvo da cova dos leões, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego foi salvo da fornalha de fogo. Não se contaminar com as coisas desse mundo gera em mim e você salvação. Sabe por quê? Porque no dia mau, no dia que eu e você precisarmos resistir, sabe quem que vai estar do nosso lado? O quarto homem. Sabe quem que vai estar na cova dos leões comigo e com você? O leão. Só que é o leão da tribo de Judá. Não é o leão que quer te tragar, que quer te rasgar, que quer te destruir, não. É o leão que te salva. É o leão que leva vida. Mas para isso eu e você temos que escolher verdadeiramente não nos contaminarmos com as coisas deste mundo. A partir de hoje, eu e você precisamos verdadeiramente tomar uma posição de cristão. Tomar uma atitude na nossa vida. Parar de enxergar o exterior e começar a enxergar como está o nosso interior. Como verdadeiramente está o nosso coração. O que nós temos feito para poder agradar ao Senhor. O que a minha e a sua escolha tem gerado nas nossas vidas. O que a minha decisão de não servir verdadeiramente a Cristo. O que a minha decisão de abandonar o meu ministério? O que a minha decisão de não me colocar prontamente para poder fazer a obra de Cristo? Como eu disse, não para os outros verem, mas por amor a Deus. O que essas decisões ruins têm gerado? Até quando a gente vai continuar gerando abismos, rachaduras no nosso ser espiritual, na nossa comunhão, na nossa intimidade com Cristo? Até quando? E terceiro, quando escolhemos não nos contaminar com as coisas deste mundo, quando escolhemos ser diferentes, não se importando com o que as pessoas vão achar, não se importando com o que as pessoas vão falar, quando verdadeiramente escolhemos nos alimentar, obedecer, ser fiel à palavra e à vontade de Deus, isso gera em nós crescimento. E eu digo crescimento espiritual, mas eu digo também crescimento terreno, no mundo em que vivemos. Porque Daniel foi tirado de Jerusalém e levado para Babilônia. Aquele lugar não pertencia a ele. Ele não era daquele lugar. Eu e você também não pertencemos a este lugar. Nós não somos daqui. A própria palavra de Deus fala que nós somos peregrinos neste lugar. O nosso lugar é no reino. O nosso lugar é no céu. Mas assim como Daniel cresceu ali na Babilônia, eu e você também podemos crescer aqui. Daniel se torna governador. Sadraque, Mesaque e Abidnego se torna uma das pessoas mais importantes daquele lugar. Sabe por quê? Porque ele escolheu fazer a vontade de Deus, mesmo no meio onde ele estava. Eu e você podemos crescer mesmo no meio onde nós estamos. Mas nós só vamos crescer quando nós formos a diferença naquele lugar. Quando eu e você fizermos a diferença neste lugar. É a diferença que traz crescimento. E é a diferença para as coisas boas, para as coisas de Deus. Ser diferente. Porque a própria palavra de Deus fala que eu e você devemos ser diferentes. Porque eu e você somos sal da terra e somos a luz do mundo. A palavra de Deus fala que o mundo jaz em trevas.
Se a treva está lá, eu e você devemos ser a luz. Se eu e você formos treva também, se eu e você nos contaminarmos daquilo que o mundo oferece, se eu e você adentrarmos para o meio da escuridão sem a nossa luz acesa, seremos mais um. E não seja mais um no meio da multidão, seja um com Cristo. Isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, na minha vida. Alimente-se das coisas de Deus, faça escolhas certas, que eu e você seremos grandes. Eu e você vamos nos desenvolver naquilo que Deus tem proposto para mim e para você. Quando escolhemos verdadeiramente não nos contaminarmos, os projetos e sonhos de Deus na sua e na minha vida, que são bem maiores do que aquilo que nós podemos imaginar, vão começar a se concretizar em nossas vidas. Mas não adianta sonharmos, não adianta projetarmos, não adianta queremos crescer se estivermos no meio de todo mundo, igual a todo mundo. Sabe por quê? Porque o mal, o mundo, as coisas lá de fora, não quer que eu e você cresça. Da mesma maneira que aqueles que rodeavam Daniel e seus amigos, se vocês continuarem lendo o livro de Daniel, vocês vão perceber que eles armaram contra a vida de Daniel, armaram contra a vida de seus amigos, porque eles perceberam que as escolhas certas que Daniel havia feito e seus amigos, estavam gerando crescimento, eles estavam se destacando. A palavra de Deus fala que quando Daniel e seus amigos escolhem não se contaminar, o espírito de sabedoria, entendimento e conhecimento de todas as áreas é colocado sobre a vida deles. Então, quando eles escolhem verdadeiramente serem diferentes, fazer a diferença e não se contaminarem, eles são enchidos pelo espírito da sabedoria, do conhecimento. Então, eles se destacam. Se destacar, igreja, não é sinônimo de orgulho, de que é mitideza, não. É sinônimo de que você é filho de Deus. E nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Deus tem o melhor dessa terra para mim e para você. Não é só para fulano, não é só para ciclano, não é só para beltrano. É para todos os seus filhos. Mas aqueles filhos que verdadeiramente escolhem obedecer a palavra de Deus e não se contaminar com as coisas deste mundo. Vida, livramento, salvação e crescimento. Quando nós verdadeiramente escolhermos não nos contaminar com as coisas deste mundo, essas três coisas passarão a fazer parte da nossa vida. E nós conseguiremos enxergar verdadeiramente a grandeza e o cuidado e o amor incondicional de Deus sobre mim e sobre você. Não estou aqui te falando para poder obedecer a Deus em troca de nada, porque o que Ele tinha que nos dar, e nem precisava, porque Ele não tinha obrigação nenhuma, Ele já nos deu, que foi a morte dele na cruz. Mas quando eu e você escolhermos verdadeiramente não nos contaminarmos com as coisas deste mundo, que a intenção do nosso coração seja tirar um sorriso do rosto de Jesus Cristo. Seja levar alegria ao coração dele. Seja tentar retribuir isso aqui, de tudo aquilo que ele fez, tem feito e ainda há de fazer na minha e na sua vida. Não se contamine com as coisas deste mundo. Se encha, se alimente das coisas de Deus. Ah, pastor, mas eu não peco, não faço nada disso. Não adianta eu não comer o que é ruim, mas também não comer o que é bom. Se você não peca, não faz o que é ruim, mas não lê a Bíblia, não ora, não congrega, não exerce seu ministério, mas eu não falo mentira, não falo, mas também não faz aquilo que é proposto por Deus para você, você também vai se enfraquecer, eu vou me enfraquecer. Não é só não deixar de comer as coisas ruins, mas também se alimentar daquilo que é bom para mim e para você. Que a partir de hoje nós possamos nos encher, que possamos ser contaminados única e exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. Que eu e você não sejamos produtos do meio, mas que sejamos produtos do Espírito Santo que habita em nós. Que não sejamos 80% das 5 pessoas que nós mais convivemos, mas que nós sejamos 100% das 3 principais pessoas que alicerçam a minha e a sua vida. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Que vocês sejam abençoados para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E que Deus seja louvado. Amém? Glória a Deus. Aleluia.